Olá, minha gente, bom dia, um abraço a todos. Passando aqui porque eu, como comentarista esportivo, me sinto na obrigação, pelo menos para nós aqui baianos, de fazer um comentário do que aconteceu ontem no estádio do Maracanã, a derrota da seleção brasileira para a seleção argentina por 1-0. Para mim, nenhuma novidade. Para mim, achei, inclusive, antes do jogo, poderia ter sido mais, se fosse um jogo diferente, se fosse um jogo nas tradições da seleção brasileira, de jogo de toquinho de bola, de jogo de técnica, o Brasil poderia ter perdido, inclusive de goleada ontem no estádio do Maracanã. Essa é a previsão que eu tinha do Brasil tomar 2, 3 da seleção argentina. Mas por que isso? Por tudo que tem acontecido com a seleção. Vejam o que aconteceu com a seleção brasileira nesse ano, né? A seleção, inclusive, ontem bateu mais um recorde, quebrou mais um tabu negativamente. O Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatórias jogando dentro do Brasil. Então a seleção brasileira que perde para a Colômbia, no jogo válido pelas eliminatórias, não tinha perdido também. Perdeu para o Uruguai esse ano, perdeu amistosos terríveis com seleções sem expressão nenhuma. Então vejam um acúmulo dessa seleção brasileira, além de um péssimo futebol que a seleção vem jogando. Alguns jogadores, meu Deus, Gabriel Jesus, jogador experiente, joga no Arsenal. Aí muita gente enche a boca e diz assim, mas Gabriel Jesus joga no Arsenal. Pô, aqui é seleção brasileira, minha gente. O que é Arsenal junto de uma seleção brasileira, pentacampeã mundial, que aliás, se pararmos para perceber e avaliar, 2002, né, o último título da seleção brasileira, antes tinha sido 94, mas se você colocar de 1970 para cá, são quantos anos? 52 anos, é isso? Eu estou enganado? Sim, 53 anos, né? Vamos dizer assim. A seleção ganhou 2 títulos mundiais em 53 anos. Quantas Copas tivemos aí nesse período? Então, principalmente o que mais preocupa, nem tanto isso, o que mais preocupa é que nos últimos anos não conseguimos, né, apresentar jogadores com cara de seleção brasileira. Jogadores como tínhamos antigamente. A seleção podia até não ganhar uma Copa do Mundo, mas a gente tinha dentro da seleção jogadores capacitados, jogadores coletivos. O que a gente vê hoje são jogadores individualistas, jogadores que podem até dar um drible, jogadores que podem fazer uma jogada mais especial tecnicamente, mas não são jogadores coletivos. E o futebol hoje, se você parar para analisar mundialmente, são jogadores coletivos. Tem um ou outro que tem uma técnica mais abalizada, beleza. Em Portugal você tem, na Espanha tem, na França tem. Mas normalmente eles estão ganhando pelo coletivo. É o time que joga bem, é a seleção e não um jogador. Você tirando o Messi, são outros poucos que vão lá para decidir jogo, né? Porque eles jogam no sentido dos 11 dentro de campo e aquele banco de reservas que, é claro, hoje com 5 modificações, você pode ganhar uma partida de futebol tirando jogadores do banco de reservas. E o que a gente viu ontem, mais uma vez, um primeiro tempo de muita força, né? Muita força física, de marcação. Tecnicamente foi muito fraco o jogo, porque não se conseguia jogar. Vejam que o Messi pouco pegou na bola, porque era muita marcação. Foi o que o Brasil fez, compactou os jogadores para marcar forte. A Argentina da mesma forma, muita violência, né? Muita força excessiva nas marcações e técnica quase nenhuma. E a gente está acostumado a ver um Brasil e Argentina com muita força física e tudo mais, mas com muita técnica também. Então, difícil, né? Você vê uma seleção que é dirigida por um presidente que a gente acha que não tem nenhuma capacidade para estar à frente da CBF. Veja as críticas que Edinaldo Rodrigues tem recebido ultimamente, não é? É um cara que ele leva tudo para ele. A seleção brasileira não tem um diretor de seleções, não tem um coordenador de seleções. Sabe por quê? Porque nós conhecemos ele. Ele quer tudo para ele. É ele que ele não pode botar ninguém que ele vai ter medo desse cara, que ele vai achar que esse cara é muito bom, porque todos que estão do lado dele tem que mandar e tem que temer a ele, né? Edinaldo Rodrigues é assim. Então ele traz tudo para ele e a seleção fica nessa bagunça que está. Ontem, uma vergonha antes de começar o jogo, porque colocou-se torcida mista, imagine, né? Brasil e Argentina com torcida mista,
E vocês viram a confusão que deu antes do jogo, quebra-pau nas arquibancadas, policiamento militar dando porrada em todo mundo, foi uma agonia, crianças, mulheres no meio, precisaram entrar no campo, ali do estádio do Maracanã, terrível. Por quê? Porque a CBF levou para ela o jogo, quando esse jogo normalmente era da Federação Carioca, que normalmente foi quem administrou jogos como esse lá no estádio do Maracanã. Então, lamentável o que a gente vê, 2 técnicos interinos, primeiro que nós criticamos bastante, né? O Ramon Menezes, o primeiro treinador, sem nenhuma condição de treinar uma seleção principal do Brasil. Agora, é um bom treinador, para mim o melhor treinador brasileiro, Diniz, mas está interinamente, né? Porque o que se fala é que o Ancelotti vai chegar ano que vem. É o Ancelotti que vai ser o técnico da seleção brasileira para a Copa do Mundo, mas não se sabe. Muita polêmica com essa questão, se ele vem ou não. Se o Real Madrid vai renovar o contrato dele, se ele quer ficar lá, se ele quer vir para a seleção brasileira. Então, tem todos esses aspectos aí em relação. O importante e o mais grave, além de tudo isso, que não deixa de ser grave, é a parte técnica da seleção brasileira. Jogadores que você olha assim e vai dizer, pô, esse cara tá na seleção brasileira, mas no time dele ele é fera, no time dele ele joga muito, meu Deus, 2 laterais, né, sem nenhuma condição, os laterais, de jogar futebol. Aí você lembra de Daniel Alves do lado direito, aí você lembra do Roberto Carlos na esquerda e de grandes jogadores que jogaram nessa posição, de colaborarem, né, com todo o elenco, jogadores de boa técnica. Infelizmente é o que temos hoje nessa seleção brasileira, que está aí beirando, né, na porta de sair da relação daqueles que se classificam. E olhem, para a próxima Copa do Mundo serão 6 classificados sul-americanos e o 7º ainda vai para a repescagem. Claro que eu não estou aqui dizendo que a seleção não vai melhorar e que a seleção não vai para a Copa do Mundo, mas está nessa situação que a seleção brasileira está, e ontem o jogo foi mostrado para o mundo inteiro e todos eles estão vendo o que a seleção brasileira está fazendo. Ano que vem tem 2 amistosos, um na Inglaterra contra a seleção inglesa e um na Espanha contra a seleção espanhola. O que será da seleção brasileira nesses 2 amistosos? Vamos esperar para ver. Lamentável essa seleção brasileira mais uma vez. Para mim não era novidade o jogo de ontem, a derrota para a Argentina, mas a cada dia que passa, menos confiança nós temos com essa seleção brasileira. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.